Meu Deus do céu, nós chegamos no clímax de WandaVision, o episódio 7 que chegou hoje. Cara, vamos por partes porque esse episódio foi inacreditável. Inclusive nós tivemos aqui uma das principais teorias dos fãs envolvendo WandaVision que foi confirmada. Mas a gente fala disso quando a gente chegar no final do episódio, porque isso foi revelado justamente na última cena aqui desse capítulo. Mas enfim, vamos falar hoje sobre WandaVision, episódio 7, que trouxe grandes revelações, trouxe grandes desenvolvimentos na trama, e agora o bicho vai realmente pegar. Esse episódio pode ser basicamente dividido aqui em 3 núcleos. Um da Wanda e pessoas em torno dela, né, como a Agnes e os seus filhos. O outro núcleo seria do Visão, que está lá no subúrbio, né, como a gente viu no final do último capítulo. E temos também o núcleo ali do pessoal de fora, principalmente a Mônica. Então nós temos esses 3 núcleos que vão sendo trabalhados. Lá no núcleo da Wanda, a gente percebe que a coisa não tá legal. Ela tá meio que perdendo o controle da realidade, as coisas ficam mudando a todo momento. Isso já começa logo a ser mostrado bem no começo do episódio, quando as crianças vão até o quarto da Wanda e falam que o videogame deles está doido. Então o videogame deles é mostrado e ele está mudando assim entre diferentes modelos de videogames. E depois isso se repete por todo o episódio, a Wanda perdendo o controle das coisas. O leite depois vai mudando, as cortinas mudam, a televisão muda, a abajur muda, tudo fica mudando sem que a Wanda possa controlar. Às vezes ela tenta fazer tudo parecer ali de novo meio que uma coisa dos começo dos anos 2000 ali, que é mais ou menos o período onde esse episódio é ambientado, só que assim, as coisas realmente estão escapando da mão dela. Inclusive é legal nesse episódio que ele segue meio que uma linha de mockumentary, que é aquele tipo de série que acho que começou ali no começo dos anos 2000 mesmo, que finge que está acontecendo um documentário dentro da série, então os personagens falam com as câmeras e tudo mais. Acho que o maior exemplo disso é o The Office. Em determinado momento do episódio, quando a Wanda está nessa questão de conversar com a câmera, alguém que está atrás das câmeras fala. E ela pergunta assim, mas você pode falar? Igual em séries de mockumentary mesmo, né? Que quem está atrás das câmeras nunca fala e quando fala é algo assim bem quebrador de regras dentro das regras da série. Mas enfim, ela ouve essa voz vinda de trás das câmeras que pergunta se aquilo tudo que está acontecendo com ela não é o que ela merece. A princípio a gente fica ali tentando descobrir de quem que essa voz é, uma voz familiar, mas nem tanto. Mas no final do episódio a gente descobre de quem era essa voz. Justamente quando tem aqui a nossa teoria confirmada. Mas a gente já chega lá. Em determinado momento do episódio, ainda aqui na questão do núcleo da Wanda, a gente percebe mais um daqueles comerciais misteriosos da série, e esse aqui acho que é um dos mais significativos até agora, porque ele fala sobre um antidepressivo chamado Nexus, e no próprio episódio ali fala que esse tal remédio ele faz com que você ou se apegue à realidade, ou que você possa ali viver na realidade que você escolher. A princípio pode parecer só mais um dos comerciais bizarros de WandaVision, mas se você pegar a questão do Nexus e essa questão de realidade, você consegue algumas pistas do que talvez esteja rolando aqui. Dentro dos quadrinhos da Marvel, desde os anos 70, existe um conceito que é chamado de Nexus de todas as realidades. Esse conceito é uma espécie de portal extradimensional que liga diversas realidades e as realidades entre as realidades. Ele dá acesso às mais infinitas realidades que possam existir. E aí, se você liga isso com o WandaVision, será que a Wanda, de alguma forma, teve acesso ao Nexus? Porque em determinados momentos do episódio ela aparece tomando esse remédio chamado de Nexus. Será que esse remédio representa a Wanda tendo acesso ao Nexus? E se sim, quem deu esse acesso para ela? Ao final do episódio, a gente tem aqui uma pista de quem pode ter sido, mas eu acho que foi uma pista falsa. Mas, de novo, a gente já chega lá nessa parte da teoria confirmada. Nesse episódio, como eu disse, parece que nós estamos no clímax da série, então várias tramas começam a se encontrar. Uma delas, por exemplo, é a da Darcy, que foi capturada pelo Rex, né, no último episódio, quando o Rex se expandiu. Ela foi pega ali pelo Rex, ela acabou entrando lá e
a gente começa a ver o encontro dela com o Visão. O Visão ele estava ali em lugares mais periféricos do Rex, então foi fácil dele encontrar a Darcy. E a princípio nós temos aqui um pouco de comédia entre eles e tudo mais. Logo depois ele restaura as memórias dela, como ele já havia feito em outros episódios, e eles começam a conversar. Ela começa a contar tudo para ele que aconteceu com ele e a Wanda antes do Rex. E ele fala que parece que ele está ouvindo falar de outra pessoa e que, assim, ele não está conseguindo compreender muito bem, mas ele entende que para a Wanda todos aqueles traumas e todas aquelas coisas aconteceram apenas há algumas semanas. Então, ele não entende que aquilo é sobre ele, mas ele entende como aquilo foi pesado para a Wanda. E nós temos aqui diversos questionamentos durante o episódio sobre como ele voltou à vida e sobre quem é ele de fato. E provavelmente nós teremos as respostas disso nos próximos episódios, que vão finalizar a série e vão, assim, nos responder tudo que a gente quer saber. Eu espero, né? E é legal também que nesse núcleo dos dois, quando eles estão tentando voltar ali da orla exterior do Rex até o centro, que é onde fica a casa da Wanda e do Visão, eles vão sendo impedidos a todos os momentos, assim, pelas coisas mais absurdas possíveis. Então, o Visão, a princípio, fala que aquilo lá com certeza é a Wanda, impedindo ele de voltar para casa, mas pode ser que não também. Pode ser outra pessoa impedindo ele de voltar, e isso tem a ver com a nossa teoria confirmada, que eu já vou falar. Outro núcleo que nós vemos aqui, como eu disse, é o núcleo de quem está do lado de fora tentando entrar, que é principalmente ali a Monica Rambeau e o Jimmy Woo. É interessante que um pouco antes deles tentarem entrar de fato na redoma, eles meio que recebem a mensagem do que a Darcy havia conseguido descobrir antes dela ser sugada pelo Rex. Eles têm em mãos um e-mail de um tal de Projeto Cataract. E esse projeto, comandado pelo Hayward, ele basicamente não queria desmontar o corpo do Visão e tentar, assim, desabilitá-lo para que ele não fosse perigo para ninguém. Eles queriam, de fato, deixar o corpo do Visão online novamente. Só que é falado que nenhuma das tentativas de deixar o corpo dele online funcionou até que a Wanda foi lá e roubou esse corpo. É coisa também que a gente pode teorizar sobre o que o Hayward está querendo com o corpo, sobre por que só a Wanda conseguiu religá-lo, e a gente pode especular. Inclusive teve uma teoria muito doida aqui no canal esses dias sobre isso, vou deixar o card aqui em cima, e pode ser loucura ou não aquela teoria, mas se encaixa com o que aconteceu nesse episódio. Ainda ali do lado de fora a gente vai vendo a Mônica tentando entrar a qualquer custo dentro do Rex. Ela consegue ajuda, né? Alguns episódios atrás ela havia dito que ela precisava de um bunker sobre rodas para conseguir entrar. Ela consegue esse carro, que é uma espécie de módulo espacial, e o módulo não consegue entrar, porque ele começa a ser transformado pelo Rex e a própria densidade ali do Rex não deixa que ele entre. Só que a Mônica, ela estava disposta realmente a entrar e ela faz uma terceira travessia ali pelo Rex, e é aí que as coisas ficam meio diferentes para ela. A Darcy já havia falado que o corpo dela estava mudando e que aquilo ali havia sido alterado de forma permanente, e aqui nós vemos mais mudanças nela. E finalmente a Monica Rambeau vai se aproximando da sua contraparte nos quadrinhos, que tem os poderes ali meio que de transformar o seu corpo em energia. A Monica Rambeau nos quadrinhos, para quem não sabe, já assumiu os nomes de Capitã Marvel, é essa mesma. Ela também já assumiu o nome de Pulsar e o nome de Photon. Então, finalmente nós temos aqui a Mônica se transformando em um ser super poderoso do MCU. Inclusive, quando a Mônica consegue entrar e finalmente ela chega até a Wanda, as duas ali parece que ficam na mesma altura de poder. A Wanda vai tentar expulsar a Mônica e a Mônica consegue segurar a barra. Claro que nós não tivemos uma demonstração ainda do poder dela de fato, mas a gente já vê ali que ela é super poderosa. Nesse conflito aqui que existe entre as duas, quando a Wanda e a Mônica estão conversando, a Mônica está tentando botar juízo na cabeça da Wanda, quem aparece do nada, mais uma vez? A Agnes. E é nesse ponto que nós temos a grande revelação do episódio. Nós temos aqui a teoria confirmada de quem é, de fato, a Agnes. A Wanda vai até a casa da Agnes, ela começa a perguntar dos garotos, né, onde estão os garotos. A Agnes fala que eles provavelmente estão brincando no porão, que é muito suspeito,
porque lá no porão existem coisas sinistras. E a Wanda vai entrando no porão numa cena que é bem bizarra. Quando ela entra lá, ela vê alguns símbolos, alguns artefatos mágicos, algumas coisas. E, finalmente, nós temos a revelação de que a Agnes é, de fato, a Agatha Harkness. É feita aqui, então, uma espécie de introdução para a personagem, mostrando que ela é vilã, que ela é muito má e tudo mais. Mas eu acho que isso aqui é só para despistar a gente. A Agatha Harkness, nos quadrinhos, ela sempre foi meio esquisita, mas ela não era uma vilã. Ela era mais uma tutora. Ela foi babá do Franklin Richards, né, que é filho do Sue e do Reed Richards. Ela foi também mentora da Wanda. Ela ensinou a Wanda a usar a magia do caos. Então, eu acho que o que aconteceu aqui nesse episódio foi pra gente acreditar que ela é uma vilã, principalmente para as pessoas que só estão acompanhando a série, mas eu acho que isso foi meio que uma pista falsa. Eu acho que nos próximos episódios, as coisas que foram mostradas aqui como sendo causadas por ela vão ser reveladas que tiveram algum propósito, de alguma forma. Então, nós tivemos essa grande revelação, nós tivemos também essa pista de que ela está por trás de tudo, mas eu acho que isso aqui foi só para dar uma despistada na gente. E é legal também que em determinado momento do episódio a Wanda fala para as crianças que aquele Pietro que eles haviam conhecido no episódio anterior não era o seu tio. De fato, não sei como ela sabia disso, nesse ponto aqui do episódio, mas depois nós vemos aqui na cena da Agnes que foi ela que manipulou essa pessoa que se passou pelo Pietro. Inclusive, na cena pós-créditos, nós vemos o Evan Peters se encontrando com a Monica Rambeau, perguntando o que ela está fazendo ali, tentando entrar no porão da Agnes. Então, bicho, esse aqui realmente foi o clímax da série. Nós tivemos diversas descobertas, principalmente a questão da Agnes e também a questão do verdadeiro plano do Hayward para o corpo do Visão. Todos os caminhos estão se encontrando aqui, todas as tramas estão convergindo e assim, eu acho que agora só falta de fato revelar quem é o verdadeiro vilão e a gente começar a amarrar tudo. Eu realmente não acho que a Agnes seja a vilã por causa do histórico dela nos quadrinhos, mas é claro também que isso pode ser mudado no MCU, já que eles não estão adaptando diretamente nada, eles vão pegando coisas aqui e ali e contando novas histórias. E fora tudo isso, a gente teve também a questão do antidepressivo Nexus, que pode ali te fazer viver em qualquer realidade. Será que tem a ver com o Nexus de todas as realidades, o Nexus of All Realities da Marvel? Ou será que foi só uma referenciazinha? Então também fica essa dúvida. Agora eu quero saber o que você aí achou desse episódio, se você achou esse episódio tão bom quanto eu achei. Comenta o que você achou das revelações, das pistas, comenta tudo. Eu vou adorar conversar com você sobre isso ali embaixo. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu joinha e também já se inscreva aqui para receber mais vídeos como esse. Esse aqui foi mais um Soco Foguete, vou ficando por aqui e até a próxima.